convidada super especial, é a Thaís Fonseca, ela é pedagoga e eu sempre quero trazer aqui para vocês novidades para que vocês, pais, consigam lidar com várias situações da vida dos filhos de vocês. Então, Thaís, obrigada mesmo por estar aqui, por contribuir para que os pais consigam entender melhor esse tema. E o que você pode falar um pouquinho para a gente de como é que os pais, em pequenas atitudes, podem ajudar os filhos a terem um desempenho melhor, maior na vida? Então, obrigada pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui também, colaborando aí na formação, né, das crianças, dos adolescentes, né, por meio dos pais. E é muito interessante a gente saber pontuar algumas coisas, né? Nós fomos criados de uma forma onde a rotina tinha que ser uma coisa que tem que ser obedecida, tem que ser daquele jeito, sempre, sempre, sempre. Então, tudo que foge disso nos perturba como pais, né? Será que é certo isso? É tanta novidade, é tanta coisa. Então, hoje eu trabalho com o treinamento do cérebro para que as pessoas melhorem o desempenho e a performance delas. Como? Acreditando que, através da neurociência, é comprovado cientificamente que o cérebro, ele precisa de desafio constante, crescente e variável. Ou seja, nós vamos ter uma rotina para o nosso filho. Então, o nosso filho ele vai acordar, ele vai se arrumar, ele vai para a escola, ele vai voltar, ele vai ter um momento de estudo. Então, essa rotina tem, mas não necessariamente vai ser sempre do mesmo jeito. Então, eu posso estar fazendo de uma forma diferente. E além de ter essa forma diferente, eu ainda posso acrescentar desafios. Então, hoje, é o que acontece nas escolas, né? Então, vou exemplificar de uma forma bem clara. Ninguém começa aprendendo a divisão. Primeiro tem que aprender a adição e subtração. E aí depois ele vai galgando e vai crescendo. O seu filho, ele não vai aprender a arrumar o quarto todo. Ele primeiro vai aprender a guardar os sapatos. Depois que ele guardar os sapatos, ele vai dobrar as roupas. E aí depois ele vai organizando, cada vez mais o desafio vai aumentando. E isso é ginástica para o cérebro. Então, você colocar o seu filho para organizar da forma dele o quarto, você está desafiando o cérebro dele. Por quê? Porque ele vai desafiar, ele vai organizar da forma que é melhor para ele. Porque ele sabe qual é a rotina dele. Às vezes a gente tem esse negócio, não tem que ser do meu jeito, né? E para o seu filho não é agradável, de repente, o quarto daquele jeito. Então, dar essa liberdade para ele criar, você está desafiando o cérebro dele. Dar essa autonomia, você diz, porque às vezes os pais eles têm essa mania de é assim. Então, dei a fórmula pronta e quero que você faça tudo de uma vez. O que você está falando as etapas são importantes para essa construção, para ele sempre sentir que ele está evoluindo de alguma maneira e se desafiando. O cérebro precisa disso. Precisa. Eu vou responder essa pergunta perguntando uma coisa para os pais, tá? Você se sentiria desafiado se eu chegasse para você e falasse arrume do jeito que eu quero? Não, porque você vai seguir uma regra de alguém. Agora, a partir do momento que você chega e fala assim, filho, eu tenho uma proposta para você. Vamos arrumar o quarto do jeito que vai ficar melhor para você não perder tempo de manhã na hora de sair da escola? O que você acha que a gente pode mudar? E aí constrói todo um planejamento com ele ali e ele vai estar organizando e fazendo. Agora, como pai, como mãe, você vai ajudá-lo a manter essa organização. Porque é uma novidade. O cérebro dele, as toalhas ficavam só naquele lugar, as camisas só naquele lugar. Dando um exemplo de adolescente mesmo. Então mudou. Então ele precisa de um tempo para assimilar que está naquele lugar. Então você vai ter que ajudá-lo a ele manter essa organização do jeito dele. Um exemplo também que a gente estava até conversando são os estudos, né? Porque, ok, os pais eles pegam bastante pesado nessa questão dos estudos e às vezes querem manter uma rotina para o filho de estudo, né, estática. Então, estude sempre aqui no mesmo lugar, da mesma maneira. E aí você também estava me explicando que isso para o cérebro não é desafiador. E eu até falei a questão da palavra dificuldade, né? Foi. Me lembra pra gente falar um pouco depois sobre dificuldade, viu? Quando a gente fala em estudar, a gente tem que ter a rotina de estudar. Então, estudar significa que eu vou separar um tempo e nesse tempo eu vou me dedicar à leitura e produção escrita ou produção pictórica, né, de desenhos, enfim, eu vou estar reservando esse tempo.
Nós fomos criados de que nós temos que sentar e estudar ali, pronto e acabou. Só que hoje tá tudo muito rápido. Então ficar meia hora sentado estudando é muito chato. E se é chato, para mim e para você, que somos adultos, sabemos a importância que tem desse estudo na nossa vida, mas não com um pré-adolescente e uma adolescente. Eu poderia estar fazendo 1000 coisas. Então, a sugestão que eu dou, e eu aconselho para os meus pais e até para os meus alunos também, é que você mantenha o horário de estudo. Então, de 3 às 3h30, de 3 às 4, eu vou estudar. E eu posso estudar hoje dentro do meu quarto, mas amanhã eu posso estudar na sala. Ou então eu vou estudar na varanda, eu vou estudar no jardim. Eu mudei, porque quando o meu cérebro, ele tá vendo um outro pano de fundo. E nesse outro pano de fundo, tudo se torna novidade. Então aquilo que eu tô vendo, ele vai ter um outro sabor. O meu cérebro vai ver de outra forma, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar, tem o professor Pierre, né? Que infelizmente não tá mais com a gente, mas eu tive a oportunidade de caminhar algum tempo com ele. E ele sempre falava o quê? Que na escola a gente vai e a gente conhece conteúdo. Mas é importante que você pai, você mãe, fale para o seu filho pegar o mesmo conteúdo que teve de manhã e ele rever à tarde. Porque daí ele vai estar o quê? Consolidando aquele conhecimento. E eu dou sempre um exemplo da poeira. Quando a gente está indo para o interior, né, e passa pelaquela estrada de chão, assim que passa o carro, é muita poeira, você não consegue enxergar nada. É a mesma coisa quando você tem um conteúdo novo, é muita poeira, é muita informação, aí choca com outra coisa, você não consegue entender aquilo. Então você precisa de um tempo, e aí depois a poeira vai sentar. Como é esse tempo na prática? É o seu filho chegar, almoçar, fazer um lanche, tomar um banho, descansar e reler o material. Legal, Thaís, nossa, obrigada mesmo pela sua generosidade em primeiro lugar, por esse banho aí de conhecimento e muito obrigada a vocês que nos assistiram até agora e fiquem aí atentas porque vão ter muitos mais vídeos aí para vocês e em uma outra oportunidade eu quero vir aqui de volta, hein, para falar bem mais desse universo que a gente tem e às vezes a gente usa um pouco, né, dessa capacidade que a gente tem. É verdade, eu quero te agradecer e, né, aproveitar e falar para os pais que realmente estejam estimulando seus filhos e se estimulem também. E eu aceito o convite, quando precisar estaremos aqui. Legal. Tá bom? Gente, tchau, até a próxima.